E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 29 de abril de 2005, uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, nesta manhã o tema da nossa mensagem é Cordeiro. Tema Cordeiro, Apocalipse capítulo 5, que nesta manhã nós aprenderemos um pouco mais da Palavra de Deus. Lá em Apocalipse 5, a partir do verso 1, que diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos até aqui, em nome de Jesus. Bem, nessa manhã, o tema da nossa mensagem é Cordeiro. E o título é o seguinte: Somente o Cordeiro pode abrir o livro selado. Somente o Cordeiro pode abrir o livro selado. Porque naquela ocasião, uma descrição aqui de João, esse livro de Apocalipse, você sabe que revela as coisas do fim, não são fatos que estão acontecendo, mas que irão acontecer. Então no capítulo 5, a narrativa fala a respeito de um livro selado que estava no trono de Deus. E aquele livro é um livro que tem uma interrogação à frente, quer dizer, ninguém sabe ao certo que livro é esse. Mas pela análise mais profunda, nós chegamos à conclusão que esse livro, ele descreve justamente a história da humanidade. Esse livro é o controle de Deus sobre a história do mundo, sobre o início, sobre o fim e sobre todos os acontecimentos que estão se desenvolvendo. E esse livro que exemplifica a história do mundo, ele aparece como um livro selado, um livro com 7 selos, quer dizer, 7 significa perfeição. Deus controla totalmente na sua plenitude este livro, o livro da humanidade, o livro da história do homem, do mundo, um livro que revelará todas as coisas desde o princípio até o seu fim. E depois de aberto esse livro, vai se desencadear, você sabe, os selos, as trombetas e todo o desenvolvimento do Apocalipse, porque até então o tema central eram as cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia. Mas a partir do capítulo 5, nós temos a abertura desse livro e aí todo o desenvolvimento que vai acontecer e acontece dentro da história do homem. Mas a grande verdade é o seguinte: o livro estava ali, e João viu aquele livro, e um anjo bradou, dizendo: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quer dizer, não havia ninguém digno, não havia e não há ninguém com capacidade, com soberania para tocar naquele livro, nem mesmo para olhar para o livro. Porque ele disse: não há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro nem olhar para ele, porque ninguém nessa humanidade, desde que o mundo é mundo, ninguém é capaz de fazer uma obra perfeita. E João começou a chorar, chorou, porque ele via que ninguém podia abrir o livro, nem tocar, nem ler o livro, e aquilo angustiou a João. A visão de João trazia uma angústia, porque ele via em si mesmo: quem poderá tocar, quem poderá ler, quem poderá abrir, quem poderá manusear esse livro? E aí surge um ancião, e esse ancião fala para João: João, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quer dizer, que não foi encontrado ninguém, absolutamente ninguém, que pudesse ter um controle sobre o mundo.
Ninguém, humanamente falando, era capaz de tocar naquele livro, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Mas quando João chorava, apareceu aquele ancião e disse: não chora, João, porque nesse exato momento aqui está quem? Aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e ele pode abrir o livro. E nesta manhã você diz: mas o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver, sabe por quê? Porque nesse exato momento, se você ainda não entendeu a propriedade, passe a entender. O teu Jesus, a esse que você serve, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E ainda que ninguém possa fazer nada neste mundo, ainda que ninguém possa fazer nenhuma mudança talvez na sua vida, ele pode, porque somente ele é digno de abrir o livro, e não somente o livro, esse livro, mas o livro da sua vida, o livro da sua história, o livro da sua mágoa, da sua dor, da sua angústia, do seu abandono e da sua decepção. Porque neste exato momento você talvez esteja com o livro selado, e você diz: o meu livro ninguém pode abrir, ninguém pode tocar neste livro, nem mesmo olhar. Eu tenho pavor deste livro, porque neste livro tem a história ruim da minha vida, a história negra da minha vida. A sua vida foi de sofrimento, querido, querida, mas saiba que nesta manhã, este mesmo Cordeiro, ele toca no teu livro, este mesmo Cordeiro, ele abre o seu livro, e ele vai mudar a história da sua vida, porque eis diante de você nesta manhã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e ele é digno para desatar os 7 selos. E nessa manhã saiba, ainda que a sua vida esteja uma angústia, em trevas, uma vida totalmente caótica, ele, o Cordeiro, pode, porque ele venceu, porque ele é o leão da tribo de Judá. E nesta manhã o leão se coloca na sua vida, na sua sala, no seu ambiente, e o brado, o urro deste leão faz tremer toda a terra, e não há mal na sua vida que não seja despedaçado. Ele abre o teu livro nessa manhã. Você se esqueceu? Você não quer mais viver esta crise? Jesus está abrindo esse livro, e se ele abrir o seu livro nessa manhã, você pode ter a plena certeza, ele desatará todos os selos, talvez o selo da angústia, da timidez, da depressão, do abandono, da dor e etc. Não importa, nesta manhã saiba que o teu Cristo, ele é todo poderoso para fazer a mudança certa na hora certa, porque Provérbios 16:1 diz que do homem são os planos do coração, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Somente o Cordeiro pode abrir o livro selado. E talvez o teu livro tenha um selo muito grande, tem um selo enorme, pastor, e ninguém até hoje conseguiu arrancar esse selo, mas Jesus arranca esse selo nessa manhã, e você tem vida nova, porque Deus é fiel. Cordeiro, somente o Cordeiro pode abrir o livro selado. Mas voltando para o contexto, do versículo 6 ao 8, nós verificamos que só o Cordeiro, ele pode abrir o livro selado. Alguma coisa ele tem, algum requisito ele tem, alguma autoridade ele tem. Então nós verificamos que, em primeiro lugar, o Cordeiro, ele pode abrir o livro selado. Por que ele pode abrir o livro selado? Porque ele pode marcar, em primeiro lugar, porque ele morreu e tem todo o poder. Jesus, você sabe, ele veio ao mundo, sofreu, morreu, e quando ele morre, ele vai reconquistar o que Adão tinha entregado a Satanás. Então ele volta novamente a ter todo o poder. Ele morreu e tem todo o poder na mão. No versículo 6 diz assim, João está dizendo: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Essa visão é uma visão celestial. Ele fala do trono lá no céu, no terceiro céu. Fala dos 4 animais viventes, que são aqueles 4 querubins que estão à volta. E fala dos anciãos, que simbolizam, no caso, aquela parte do Antigo e do Novo Testamento, que não é o caso agora. E ele vê no meio de tudo isso um cordeiro, como havendo sido morto. Quer dizer, ele estava de pé, porque aqui diz que ele estava no meio. Então o cordeiro estava vivo, mas o aspecto dele era que ele tinha sido morto. Quer dizer, ele estava com marcas desta morte, porque isso exemplifica a obra vicária de Cristo. Mas ele estava lá. E diz aqui que ele tinha 7 pontas e 7 olhos.
que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bem, 7 pontas ou 7 chifres determina o poder. Todo o poder, porque o 7 é o número da perfeição. 7 pontas, todo o poder. 7 olhos, ele vê todas as coisas. E os 7 espíritos, ele está em todo lugar. Quer dizer que nós temos a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus sobre toda a terra. Então aquela visão transportava para o Cordeiro, que com a semelhança que estava morto, mas não já estava morto, ele só tem as marcas. Ele detém todo o poder, porque ele tem as 7 pontas. Ele detém toda a presença, toda a onisciência, porque ele tem os 7 olhos. E ele está em todos os lugares da terra. Aonde você menos imagina, Deus está, porque ele tem os 7 espíritos, e o Espírito de Deus envolve e preenche toda a terra. E no versículo 7 diz, e veio e tomou o livro da destra, quer dizer, da mão direita, daquele que estava sentado no trono. Isso é Deus. Então esse cordeiro que morreu, que estava com aspecto de morto, ele tem todo o poder, porque ele tem as 7 pontas, os 7 olhos, os 7 espíritos, quer dizer, a plenitude. E ele veio e tomou da mão daquele do todo-poder, da direita, da destra, que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, olha só, os 4 animais e os 24 anciãos, que significam o antigo e o novo, quer dizer, a antiga e a nova aliança, são os 12 patriarcas, mais os 12 apóstolos da nova aliança. Os 24, eles justamente se prostram, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Então quer dizer que aquelas salvas estavam cheias de quê? De incenso. E o incenso são as orações dos santos, é a nossa intercessão, a intercessão daqueles que estavam e estão na terra. Então ele, o Cordeiro, ele pode desatar o selo, porque ele tem todo o poder. Tanto ele tem o poder total que ele chegou, passou a mão no livro e levou consigo. Então Jesus, ele é o Cordeiro, ele sofreu, mas ele ressuscitou, e neste exato momento ele está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Então nós aprendemos em primeiro lugar que somente o Cordeiro pode abrir o livro selado, porque ele morreu e tem todo o poder. Então neste exato momento, nesta manhã, você de repente está aí pensando, poxa, mas a minha vida está dessa forma, e eu estou com o livro selado. O livro da minha vida está selado, mas nesse exato momento, aquele que tem todo o poder, aleluia, aquele que tem nas mãos a chave da morte e do inferno, ele pode abrir o seu livro, querido. Não existe situação negativa nesta manhã que ele não possa fazer, que ele não possa mudar, porque ele faz a diferença na sua vida agora, e somente o Cordeiro pode abrir o livro selado. O seu livro estava selado até hoje, até essa manhã, mas neste momento o Cordeiro de Deus está arrancando o selo da sua vida, o selo da sua vida maltratada, triste, infeliz. Nesta hora ele arranca o selo, porque ele tem todo o poder, e ele abre o livro da sua vida agora, e apaga as suas transgressões, e ele purifica a sua vida, porque Mateus 28:20 ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e ele disse, ide portanto ao mundo e fazei discípulos. E nessa manhã saiba, o Jesus que você serve, ele tem todo o poder, e ele vai desatar os selos sim, mas ele desata também os selos da sua vida, ele arranca o selo, porque ele é todo poderoso, ele é o El Shaddai. Mas a partir do versículo 9, Cordeiro, somente o Cordeiro pode abrir o livro selado. Seu livro está selado, ele arranca o selo. Porque a partir do versículo 9 até o 10 nós aprendemos em segundo lugar. Por que só o Cordeiro pode abrir o livro selado? Olha em segundo lugar. Porque ele, pode marcar, comprou os homens com o seu sangue. Você sabia disso? O sangue de Cristo, ele comprou a salvação para muitos, não para todos, mas ele comprou a salvação para aqueles que vão herdar essa salvação, porque ele comprou os homens com o seu sangue. No versículo de número 9 diz assim, e cantavam um novo cântico, dizendo, olha só, digno és de tomar o livro
e de abrir os seus selos. Ele é digno, ele tem todo o poder, ninguém encosta em Jesus. Jesus muda a tua vida agora, meu irmão, a tua situação ele vira agora. Basta uma palavra dele, acabou, porque ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque ele foi morto, diz aqui, foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Olha que tremendo. Não há moeda que compre tudo isso na vida. Não há dólar, não há real, não há ouro, não há prata, não há nada perecido, tudo se perece. Mas existe uma moeda que compra a tua salvação, que resgata você, que recupera, que traz você para Deus novamente, faz a sua vida sem forma e vazia se tornar uma vida alegre novamente. E isto é essa moeda valiosa, porque no versículo 10 diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Pode marcar esse sobre a terra, irmão. Você sabia que você é um rei e um sacerdote? Você é rei porque você reina em vida, e você é sacerdote porque você tem acesso direto ao trono. Você não precisa de intermediário, você não precisa nem de madeira, nem de pau, nem de santo, nem de homem também. Porque a gente fala muito de imagem, mas a idolatria às vezes parte do nosso meio. Você não precisa nem de mim, você tem acesso direto a Deus. E você tendo acesso direto a Deus, você pode se colocar numa situação de rei e de sacerdote. Você não precisa de intermediário. Porque se você é rei e sacerdote, você tem como fazer a sua própria realeza, você tem como oferecer os seus próprios cultos a Deus na sua própria vida. Então veja que o Cordeiro, ele consegue desatar os selos, ele desata o selo da tua vida essa manhã, porque ele comprou com o seu sangue. Veja, você foi comprado pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Quer dizer que neste exato momento, de repente você fala: mas eu estou todo atado, mas Jesus está tirando selo por selo. De repente tinha 7 selos, ele tira o primeiro, ele tira o segundo, ele tira o terceiro, o quarto, o quinto e o sétimo. Não importa quantos selos tinha na sua vida, não importa quanta angústia você tem vivido, meu irmão, minha irmã, mas importa que nessa manhã você entenda de uma vez por todas: o sangue de Cristo é a maior moeda que existe, porque não existe como comprar a sua salvação, as suas bênçãos, mas o sangue de Cristo salva você. O sangue de Cristo purifica você nessa manhã, porque em Colossenses 1,13 a palavra diz claramente: Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. E nesta manhã, não deixe Satanás selar a tua vida, não deixe Satanás acusar você. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sangue puro e carmesim, que te purifica, que te justifica. E neste momento o Cordeiro, ele abre o livro da sua tristeza e enche a tua vida de alegria, porque ele disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Cordeiro, somente o Cordeiro pode abrir o livro selado. Teu livro estava selado, já não está, já está arrombado, né? Já está bem aberto o teu livro, e ele vai abrir mais ainda, falta a terceira parte. Por que ele pode abrir? Porque só o Cordeiro pode marcar em terceiro, porque ele é digno de toda a honra. Olha que tremendo. Jesus é digno de toda a honra, diz no versículo 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares. E é tanto, mas tanto, que não tem expressão humana. Acabam-se os números, mas a glória de Deus permanece e se multiplica a cada manhã na sua vida. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber, olha só, receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória, ação de graças. Nosso Jesus, ele é digno de tudo isso. Não dá para ninguém não, meu irmão. De repente você passa no vale da sombra da morte, mas que se dane o vale, que se dane a sombra. Jesus é contigo, e aquele que está contigo é mais do que tudo nessa vida, e ele é digno de toda honra, glória, poder, riqueza, tudo o que você imaginaria, a sua ação de graça nesse momento, porque você glorifica a Deus nessa hora, porque o teu Cristo,
Ele é o Cordeiro, e o Cordeiro que é digno de toda honra. E nesse exato momento saiba, Ele quer mudar a sua vida, porque diz aqui: e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra. Quer dizer, não importa onde esteja, se é no céu, se são os anjos, se são os homens, se são os demônios embaixo da terra, todos eles são obrigados a reconhecer a soberania do Cordeiro, as coisas que nele há a dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Que nessa manhã você saiba, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, e neste exato momento Ele acaba de abrir o seu livro, Ele acaba de olhar a sua história, Ele neutraliza o poder de Satã na sua vida, porque Jesus é todo poderoso, Ele tem o sangue para te resgatar, e Ele tem toda a honra, toda a glória, todo o poder. Então louve e glorifique a Deus nessa hora, porque nesse exato momento, aqui diz no 14, e os 4 animais diziam amém, amém, e você nesta manhã diga amém também, diga amém, eu sirvo ao Cordeiro, e o Cordeiro está na minha vida. E os 24 anciãos prostraram-se, prostre-se também neste momento, talvez não fisicamente, mas com o seu coração, porque Ele vive para todo sempre, e Ele vive para sempre na sua vida, saiba, porque Filipenses 2:9 em diante disse, porque Ele foi exaltado sobremaneira, e recebeu um nome que é sobre todo nome. Jesus é o Cordeiro, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E nesta manhã saiba, porque Ele desata o livro, porque Ele tira os selos, porque Ele é todo poderoso, porque Ele comprou com sangue, e porque Ele tem honra, glória, poder e majestade. Nesse momento os seus selos e os seus livros são abertos, e Ele salva você nessa manhã, apaga, e Ele te diz: não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço nova todas as coisas. Saiba, vida nova para você. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque assim diz a palavra, assim nós cremos, e assim será eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Presentes que se tem na vida só uma vez, pequenos laços de ternura e encanto, razão de toda inspiração do meu canto, tesouros que nenhum valor poderá comprar. Eu lembro dos primeiros passos de cada e da primeira gargalhada de cada das noites que choravam sem parar, sentindo uma dorzinha sem saber falar, e a gente orava e o Pai do céu fazia a dor passar. O tempo passou tão depressa, vocês cresceram demais, em pouco tempo vão aprender as lições que a vida traz. Se por acaso alguma dor a vida lhes fizer amargar, de novo a gente vai orar e o Pai do céu faz a dor passar. Se por acaso alguma dor a vida lhes fizer amargar, de novo a gente vai orar e o Pai do céu faz a dor passar. O tempo passou